Tribuna Livre, em atendimento ao ofício protocolado nesta Casa Legislativa para falar sobre as competências da Defesa Civil e os projetos de monitoramento preventivo que pretendem implantar no município, convido para o uso da Tribuna Livre o senhor Anderson de Almeida Pereira e Luciano Rufato Teixeira. Boa noite a todos. Meu nome é Anderson Almeida. Eu estou na coordenação da Defesa Civil do município de Ubá desde o dia 2 de janeiro desse ano, através da nomeação. O Luciano Rufato, ele é o nosso assistente técnico, ele é um engenheiro civil, que atua nas questões relacionadas a obras e edificações na Defesa Civil de Ubá. Nós assumimos num contexto muito diferenciado a Defesa Civil da cidade, porque nós deparamos com uma estrutura muito pequena para o porte de uma cidade como Ubá, né? Então, a partir dessa realidade que nós encontramos lá, nós passamos de imediato a construir um projeto de defesa civil que torne a cidade de Ubá mais resiliente e mais capacitada a receber os eventos de defesa civil, ou seja, as inundações, que são um caso sério na cidade, uma vulnerabilidade grande na cidade, para que o município tenha, a população conte com sistemas de prevenção, ou seja, emissão de alertas preventivos, que é uma questão prevista na legislação no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Eu gostaria de pedir ao operador do áudio aí, de vídeo, para projetar um vídeo que nós colocamos aí. O nosso vídeo ficou um pouco maior que 10 minutos, porque ele é amplo, ele trata de uma questão, ele vai desenhar todo o projeto que nós temos aqui, que nós elaboramos. Pronto, todos sabem, né, que a característica do município de Ubá, ela é formada por um perímetro urbano que se desenvolveu à margem do curso d'água. Então, nós temos aí o trajeto do rio Ubá no perímetro urbano da cidade, né? É um rio que se forma a partir da formação da foz de vários córregos, né? E segue sentido ao município de Rodeiro e Guidoval para desaguar no rio Chopotó. São cerca de 32 quilômetros de extensão do rio Ubá. Aí o trajeto final do rio, passando pelo aeroporto, até na foz do rio Chopotó. Então, vocês observam bem que o município de Ubá tem essa vulnerabilidade, ele é cortado ao centro pelo rio Ubá. Aí, a formação do rio Ubá se dá nessa parte alta aí. Aí nós delimitamos a bacia, a subbacia hidrográfica que forma ali os córregos Zoeira, Alfenas, né? É uma subbacia de um tamanho considerável, que se origina, inclusive, lá na região da Serra de Divinésia. Em verde, aí, a subbacia hidrográfica que forma o córrego Amargoso, e, em laranja, a subbacia hidrográfica que forma o ribeirão, o córrego Lava Pés, que passa ali pela Avenida JK, Itatiaia, e também deságua no ribeirão Ubá, na altura do Bahamas Mix, ali na Nova Beira-Rio. Essas três áreas aí, sozinhas, elas têm cerca de 17% da área territorial do município. Então, nós temos aí uma área bem ampla, né, para poder fazer a drenagem de toda a chuva que ocorre nessa região. E é uma região serrana. Essas nascentes aí, elas contam com... Tem nascentes que estão a mais de 700 metros de altitude, e o perímetro urbano de Ubá está dentro da casa dos 340 metros de altitude. Então, nós temos aí nascentes que estão, e cursos d'água, que estão a 400 metros acima do perímetro urbano da cidade, o que justifica aí as inundações que ocorrem em Ubá, com volume de velocidade de água e característica de enxurrada. Então, a nossa intenção é fazer pontos de monitoramento na região das nascentes. Cada ponto de monitoramento ele tem o potencial para atingir cerca de 6 a 8 quilômetros no entorno de cada ponto de monitoramento. Esse primeiro ponto, nós pretendemos instalar nessa região das Torres de Ubari uma estação meteorológica com sensor de nível de volume de chuva, né? São equipamentos modernos que vão transmitir essas informações via internet, em tempo real, com um delay de, no máximo, 2 minutos, contendo o volume de chuva que cai naquela região. Como eu disse, são cerca de 6 quilômetros em torno dessa região, que pega todas as nascentes aí. O ponto de monitoramento 2
ele está na região ali da serra, que já é de Divinésia, na Serra do Alto da Boa Vista, Fazenda Taquaruçu, lá na propriedade do Paulo Gaúcho. Abaixo dessa pedra aí, tem várias nascentes que vão descer ali para a região do Zoeira, Córrego Alfenas, né? Então, a gente pretende monitorar. Vocês podem ver ali que à direita está a Miragaia. Esse é o ponto que nós queremos instalar o equipamento. À direita, nós temos Miragaia. E à esquerda, ao alto, nós temos o município de Ubá. Então, com esse monitoramento, nós já temos aí cerca de 90% aí de acompanhamento dos volumes de chuva que atinge a região montante da cidade, ou seja, o que está acima da cidade. E vocês podem observar ali que todos os córregos vão convergir em apenas um afluente, e esses dois afluentes acabam desaguando aí, ou formando o rio Ubá, na altura da ponte que vai para Miragaia, né? Vocês sabem que essa ponte já foi levada, salvo engano, 2 ou 3 vezes, ocasiões, né? E é importantíssimo a gente estar monitorando aí, porque a partir daí a gente vai estar sabendo o volume de chuva ou de inundação que vai estar vindo em direção ao perímetro urbano da cidade, né? Esse seria um terceiro ponto de monitoramento, onde a gente pretende colocar uma estação meteorológica com pluviômetro e um sensor de nível d'água. Esse sensor de nível d'água vai acompanhar a evolução ou o recuo das águas aí na parte a montante da cidade. Complementando esse monitoramento de montante, que nós pretendemos colocar esse monitoramento em toda a cidade, também queremos acompanhar ali a evolução e o volume das águas que chegam também vindos ali da região do córrego Lava-Pés. E esse monitoramento a gente vai estar verificando aí o volume das águas que chegam ali, logo a foz desse córrego é pouco acima aí, né? Vindo ali da empresa Itatiaia Móveis, e aí também nós pretendemos colocar uma estação meteorológica com um sensor de nível de água, para saber também quanto que aquele córrego está contribuindo para o volume de cheias na cidade, nesse trajeto aí, nesse trajeto a partir da foz dele aí. Então, senhores, seguindo aí, nós temos aqui a sequência do rio Ubá, e a cidade de Ubá, apesar de assim, muitas pessoas desconhecerem, ela tem vários córregos urbanos, alguns que já estão canalizados há muito tempo, e outros que estão ainda em meio às residências. Então, esse ponto de monitoramento 5 é na Ponte da Bandeira, porque, através dele, nós vamos estar monitorando ali o volume do córrego Coruja e o volume do córrego Primavera, né? São cerca de 300 metros acima, então, nós são 2 córregos urbanos também que vêm de pontos distantes que vão estar lançando água no Ribeirão Ubá. Então, a partir daí, nós temos aí toda a formação aí das inundações que atingem a cidade de Ubá, a origem das inundações. E nós vamos monitorar não somente no rio Ubá, mas também em pontos a montante do perímetro urbano, né? Esse é o córrego Coruja, que vem ali da região do Motel Havaí, próxima divisa de Ubá com Tocantins. E nós pretendemos instalar um ponto de monitoramento para saber o volume de chuvas que está acontecendo nessa região montante e acompanhar o deslocamento dessa água através do trajeto do córrego, passando por aí, pelo bairro São João, até desaguar ali, próximo ao fundo ali do Hotel Del Fiore, né? E nesse ponto, ali, naquela ponte ali, perto do posto Albatroz, nós pretendemos colocar um outro ponto de monitoramento, onde vai ter uma estação meteorológica e um sensor de nível d'água também, para poder estar monitorando a evolução desse córrego aí, o volume de água que ele está contribuindo, tanto para os moradores dessa região, quanto o volume de água que vai estar chegando no Ribeirão Ubá. Esse córrego, ele deságua naquele trecho ali, do antigo ABC, atual Casa Matos, né? E o outro ponto de monitoramento esse córrego que vem da região do bairro Primavera, ele tem algumas intervenções ali, parte do córrego que passa por baixo da CER Móveis também vem para essa região,
Então, o ponto de monitoramento seria algum local nessa região aí. Isso aí é a Avenida dos Andradas, pouco abaixo da Praça Getúlio Vargas. Foi elevado esse muro aí, mas é tipo uma cascata. O Ribeirão, o córrego desce e deságua ali na região dos fundos da Fiat, para vocês terem uma referência. Então, um córrego extenso, ele vem ali a Ser Móveis, né, o Jardim Manacás, é o trajeto que ele faz ali, na Avenida dos Franciscanos, até desaguar naquele ponto ali. Então, a gente já está monitorando, basicamente, os principais afluentes que vão estar trazendo inundações para a área urbana do município, que vão, de fato, trazer aí as inundações. Cada córrego, nós pretendemos colocar réguas de medição de nível de rio e algumas câmeras também para monitorar visualmente a elevação e o recuo dessas águas. E o ponto crucial desse monitoramento é a parte central da cidade, justamente para atender os anseios aí dos comerciantes, né, e moradores dessa região da cidade que sofrem com as inundações, né. E, para isso daí, no calçadão ali, na altura da ponte ali da Avenida Beira Rio, né, próximo ao calçadão, nós pretendemos estar instalando também um ponto de monitoramento composto por uma estação meteorológica e uma estação de medição de nível de rio, com câmeras monitorando também tanto o volume da água quanto a região no entorno aí dessa área urbana, aí, dessa parte central da cidade. Esse ponto de monitoramento seria a referência principal, onde nós vamos estar tratando das informações em relação à elevação do rio, né? O volume que atingiu, essas questões. Até porque, dali para frente, o rio sofre um afunilamento muito grande, né? São cerca de 11 metros de largura. Dali para frente, ele conta com 6 metros, e é crítico esse afunilamento aí, contribui para a inundação no centro da cidade. Outro ponto crítico aí é o maior córrego urbano, que é o córrego da Ligação. Ele vem da região do Quebra-Coco, né? Ele vem da região distante, a gente tem que achar um ponto ali para monitorar as chuvas que atingem aquela região, a cabeceira desse córrego, mas aí a gente conta até com o vereador Breno para a gente poder estar instalando o monitoramento ali dentro do Mangueiras Clube, que são equipamentos caros, né? Então, a gente precisa ter os locais seguros para poder estar monitorando esses cursos d'água. São câmeras, são pluviômetros, né? São equipamentos de valor elevado. E aí, na sequência do trajeto desse córrego, do córrego Ligação, a gente pretende estar monitorando ali também, na altura da Avenida Vereador Benedito Augusto Vieira, na Vila Casal, porque esse córrego, em termos de defesa civil, é o que mais traz transtorno para o município. A maioria dos imóveis que faz confrontação, que tem fundos aí com esse córrego, eles têm problemas, solapamento, queda de muro, né? Então, a gente pretende estar acompanhando aí esse ponto aí que a gente quer monitorar. Ele é antes ali da Avenida Amadeu José Esquiavon, onde tem várias casas dali para frente ali que tem problemas com as águas aí da enxurrada desse córrego. Então, a gente podendo estar monitorando as origens, né, as nascentes aí desse córrego, a gente vai poder avisar a população para tomar as medidas de prevenção, né? Observa o trajeto dele ali bem entranhado entre os imóveis, né? E esse córrego ele vai lá para a Avenida Olegário Maciel, né? Ele passa lá debaixo da Avenida Olegário Maciel, na altura ali da praça, antes da entrada da Chico Parma ali, né? Da Praça Chico Parma. E todo esse ponto dele aí tem bastante solapamento de margem e tal. E aí, esse outro ponto de monitoramento, a gente quer, da mesma forma, monitorar a elevação do nível dele, né, e quanto ele está trazendo de carga, de volume de água para o Ribeirão Bar. Os senhores devem ter observado que, a partir desse ponto aí, já não está mais dentro do perímetro urbano da área central. Mas nós temos aí os moradores lá do Mangueira Rural, do bairro Industrial, né, da Ponte Preta, que também sofrem muito aí com as inundações do Rio Bar. Então, para vocês terem uma ideia, aí faltam uns 300 metros para a foz do córrego, mas o ponto de monitoramento ideal é a ponte. Então, para vocês terem uma ideia, os moradores dessa região, a partir da foz do córrego da Ligação, vão ter mais de meia hora, acredito eu, 40 minutos, para receberem alertas preventivos de inundações, né? E, por fim, o último ponto aqui de monitoramento que nós gostaríamos de estar implementando é na ponte final ali, perto do atual sede do Aimorés, né? Caminho para o aeroporto, onde a gente vai ter a noção completa de quanto que o Rio Bar elevou na inundação, né?
e quanto tempo demorou para a água que começou a cair lá na região da ponte do Miragai, até essa água começar a baixar aqui. Então, com o passar do tempo, nós vamos ter até dados científicos em relação à inundação, volume, tempo, né? Hoje nós temos estimativas, mas com esse monitoramento nós vamos passar a ter dados científicos e trabalhar com mais certeza e mais precisão no tratamento aí das informações para repassar nos alertas para o cidadão. Esse trabalho nosso, ele nasceu de um fruto de muita pesquisa, muita visita, muita troca de ideias com quem já desenvolve isso daí. Então, a gente visitou Belo Horizonte, visitou Juiz de Fora, tivemos algumas reuniões de alinhamento para trocas de informações, né? Então, existem salas de situação. Aqui, por exemplo, aí são os monitoramentos que Juiz de Fora faz em relação aos córregos. Lá são 244 câmeras e mais de 160 córregos monitorados, né? Aí a sede da Defesa Civil do Estado, apesar de ser uma questão macro, né, um foco diferente, mas serviu bastante de base para o nosso trabalho de levantamento e elaboração desse projeto, né? Eles criaram um Centro de Inteligência e Defesa Civil, que é basicamente o que a gente gostaria de estar trazendo para a cidade de Ubá. Criar uma parede de vídeo monitoramento, com as imagens dos córregos, com as imagens das câmeras de vídeo. E o mais interessante também é que, no período de estiagem, como por agora, essas câmeras elas podem estar voltadas para as vias públicas, monitorando também a questão de criminalidade, ajudando aí os órgãos de segurança pública no combate à criminalidade do município de Ubá. Então, é um projeto aí que ele tem multifinalidade. A gente tem essa possibilidade de ter uma mesa de tela interativa, onde a gente pode estar exibindo mapas, verificando movimentação de nuvens, né? E evolução de sistemas aí de baixa pressão. Então, assim, é um projeto que ele teve uma base sólida e essa é que a gente pretende construir na nossa sede, mais ou menos esse layout aí. Cerca de 8 monitores, monitor de tela interativa, monitoramento dos rios, monitoramento da região de origem das nascentes. Então, senhores, é essa a ideia que a gente quis apresentar para os senhores aqui. Obrigado, Anderson. Mostrar o nosso trabalho. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente, Vereador Domingos. parabéns pelo dois projeto. minutos, vereador. Pode falar, pode falar. 2 minutos. Pode falar. Parabéns aí pelo projeto futurista, né? Muito bacana. A cidade de Ubá merece mesmo esse avanço na tecnologia. É importante, né? Nessa possibilidade, né, de estar construindo esse centro de monitoramento, muito importante para a cidade de Ubá. E já existe algum recurso para isso aí, ou está mesmo no papel, é uma ideia para ser trabalhada? Sim. Vereador, nós assumimos a Defesa Civil de Ubá sem uma previsão efetiva no orçamento municipal. Nosso trabalho hoje é colocar a Defesa Civil do município de Ubá no orçamento para o ano que vem. É uma meta nós estamos alinhando com o prefeito e o pessoal da Finanças. Para a gente tentar implementar esse projeto para as próximas chuvas, a partir de dezembro, nós estamos buscando a fonte de recurso alternativo. O doutor Nilo abriu um edital para poder captar recursos para fins de segurança pública. Nós tivemos 2 reuniões com ele para alinhamento, para tentar sensibilizar ele a entender que isso é segurança pública, mas a partir de um outro ponto de vista, né? E o projeto está lá, a gente fez a parceria com a ACIL, que são associações que podem estar, do terceiro setor, que podem estar apresentando esses projetos. A ACIL gostou da nossa proposta, porque vai de encontro ao interesse do comerciante aqui do centro da cidade, que é extremamente prejudicado pelas ocorrências de inundação. Vale lembrar aqui que as inundações elas têm ocorrido com mais frequência e mais intensidade. Se a gente puxar uma média de ocorrência das inundações de Ubá, a cada 7 anos a gente tem uma grande inundação. Então, nós estamos no 5º ano das últimas grandes inundações. Então, a gente tem que estar preparado para a cidade estar mais forte. Mas é isso. A gente está com o projeto inscrito no edital, ele está na ordem de R$440 mil, não é um valor elevado, e, além disso, ele requer várias manutenções, que não adianta a gente colocar
o projeto para funcionar com câmeras, sistemas de monitoramento, que são equipamentos tecnológicos sensíveis, e aí daqui a pouco uma câmera queima, o pluviômetro para de funcionar, e a pessoa para de ter acesso às informações, e aí passa a ser alvo de críticas. Então, a gente quer ter um Fundo Municipal de Defesa Civil para poder estar fazendo as manutenções necessárias para funcionar esse projeto. Mas, atualmente, para botar para funcionar ainda antes do próximo período de chuva, são fontes de recurso alternativo. Ok, muito obrigado. Senhor presidente, Mas, vereador Gilson. é Anderson Almeida, né? Sim. Eu vi ali você mostrando ali, o pluviômetro, ele está funcionando? Ali Não. Não? Não. E outra coisa, vocês mostraram ali, a respeito ali de Miragaia, aquela região toda ali, né? É igual você falou, para reter a chuva, né? Tem um projeto de barraginha, vocês já conferiram, foi plantada várias árvores no município para reter a água, você sabe disso aí. Nós cobramos o secretário do Meio Ambiente para olhar esse planejamento. Outra coisa ali, perto do Branco ali, está caindo, o Luciano foi lá, ali no Paulinho Fernandes, está caindo, quando vai convergir ali, está caindo. Então, essas coisas, assim, igual você está falando ali, ou prefeito, ou vocês, eu fiz um requerimento com o colega Renatinho. O Fundo Municipal de Saneamento Básico, ele corresponde a 2,2% da receita operacional. Eu fiz o questionamento em 2024 e estou fazendo em 2025, junto com o colega vereador. Pede o secretário para ver o valor, o que pode ser feito para ajudar, porque até agora só está recolhendo o fundo de saneamento para ver se pode ser investido nessa área aí, porque quando a gente coloca um fundo aí para ajudar outras entidades, é uma burocracia danada. Então, por que não olha isso com carinho? Está aqui, ó, depois vou mandar para o Luciano, para vocês aqui, ó, a lei está aqui, ó, para ver isso aí, para ver o valor para nós vereadores. Isso aí é muito importante vocês trazerem isso para nós e nós questionarmos os gestores para ver o valor, aonde tem que ser feito, um planejamento, tem muro de contenção, tem captação de água, igual o colega vereador ali, ó. São vários pontos na cidade que tem que ser investido. Isso aí tem que ser um planejamento. Mas quem tem que ver isso aí? É o prefeito. Prefeito e seus gestores, junto com vocês aí, entendeu? Então, esse questionamento está aqui ao fundo, vou mandar para vocês verem, porque vocês falaram aí, ó, 400, 500 mil reais aí, mas não é nada, mas o que acontece? Mas tem que fazer projeto, igual vocês estão fazendo aí. Ó, muro de gabião não é barato, entendeu? Então, vários outros pontos tem que ser debatido, para trazer para cá. Então, isso quando nós colocamos aqui, ou na LOA, ou na PPA, só um minutinho, presidente, isso é muito importante que estão fazendo aí, que são vidas que estão ali no triângulo, são casas que as enchentes levam, Esquiavon, os outros lugares, os vereadores vão fazer. Mas cadê o plano de trabalho? Cadê as barraginhas que está limpando? Cadê as árvores que se está cuidando? Estou cobrando isso do meio ambiente e falei que ia conversar com vocês. O que puder ajudar, ali no triângulo, igual você falou ali, ó. Na rua Rio Grande do Sul. Quantas casas tem ali? Por que não fez ali o muro? Vão olhar as prioridades, onde que a população precisa. Isso aí é uma prioridade, que vai levar muita casa ali naquela região ali. Aí espera vir a enchente para vir a verba, que vem o recurso só depois com o desastre. Aí sim, nós temos que prevenir os desastres onde que a população precisa aí, ó. Buscar recurso no lugar certo, porque é tanto dinheiro que eu vejo e não vem. Senhor presidente, Só um minutinho. O senhor, antes quer fazer alguma... Posso fazer uma... Pode responder. Posso fazer um esclarecimento, presidente? Sim, as questões de Ubá, essas destruições, né, esses danos ao patrimônio público, né, que ocorrem nas inundações, eles são tratados dentro do Sistema de Informação de Desastres, né, o chamado S2ID. Esse sistema ele é abastecido pelo governo federal e é onde o município que foi alvo do desastre natural e que teve a estrutura pública comprometida, ele vai relatar para o governo federal a quantidade dos danos, pontes, margens, muros de gabião, ruas, avenidas, né? As estruturas públicas danificadas, vai quantificar esse valor e vai solicitar. A título de informação, em 2020, nós tivemos 3 inundações, 24 de janeiro, 30 de março e 8 de abril. As 2 últimas terríveis, né?
Nós assumimos a Defesa Civil, nós tivemos alguns reveses quando a gente assumiu em janeiro. Por exemplo, falta de documentos, né, arquivos apagados, enfim, não vem ao caso. Mas aí, com o tempo, depois que eu tive acesso a esse sistema, porque ele não é da pessoa, ele é da função que a pessoa exerce, a primeira coisa que eu procurei saber foi o que foi relatado do município de Ubá pedindo de recursos para o governo federal. Dos 3 eventos, nós tivemos um registro. Houve danos no primeiro evento, no segundo evento, no terceiro evento. O registro que teve foi atendido. Foi da ordem de 14 milhões de reais para recuperar as estruturas públicas da cidade. Para vocês terem ideia do montante. Uns equipamentos na ordem de 500 mil reais pode diminuir um prejuízo de 14 milhões de reais, para vocês terem uma noção. Né? Então, nós estamos atualmente, como esse processo de recursos que foi concedido pelo governo federal com base nos eventos de 2020, nós estamos atualmente em contato direto com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para tentar trazer o montante de recursos que não foi aprovado na época, ou que não foi mencionado. Dos 14 milhões de reais, o Luciano pode me corrigir aqui, quase que 7 milhões e meio, né, foram atendidos, sobrou cerca de 6 milhões e 800 que ainda faltam. Aí nós temos aí a Rua Tupi, que não foi atendida. A Rua Rio Grande do Sul, conheço o problema lá, é preocupante, né? A gente vai ter que fazer, desalojar pessoas lá antes do próximo período de chuva, porque vai cair. Ponte da Fazendinha, né? São locais ali que não foram contemplados com recursos, mas a Rua Rio Grande do Sul é um ponto que chamou atenção, porque ela nem consta no pedido de obras para restauração, né? Então, assim, o município perdeu uma oportunidade, né? A gente poderia estar agora conseguindo os recursos para poder fazer essa complementação de obras, né? Os senhores sabem bem que há locais na cidade que nunca foram restaurados após a enchente de 2020, né? E que restam ainda alguns locais, e a gente está buscando esse recurso para poder... São recursos grandes, mas nós estamos tentando os meios disponíveis para tentar trazer eles de volta para a cidade. A Rua Tupi, você tem projeto dela ali? Tem projeto. Eu também tenho o projeto dela. Se o prefeito aí falar que vai fazer a obra, a gente vai buscar o recurso para fazer. Não pode a gente buscar o recurso e ficar parado. Porque várias emendas aí que a gente está vendo aí, tem que esperar. Se você falar que vai buscar e o prefeito falar que vai fazer da Rua Tupi e as outras coisas, aí a gente vai sentar aí, ó, cada um tem deputado aí. Eu vou lá e falo com ele e tudo. Agora tem que falar que vai executar. Sim, porque não adianta você fazer um projeto, ficar ali, esperar ali e vai esperar morrer pessoas primeiro? Para depois o governo federal e estadual mandar verba? Exatamente. Olha, As verbas elas são para reconstrução apenas, não tem verba para prevenção. Porque o governo federal entende que, se for trabalhar com prevenção, ele não consegue atender a nível de Brasil. Então, ele pega os casos mais graves, né, como aconteceu em 2020, aí manda a verba para reconstrução, principalmente das estruturas públicas. Vereador Samuel. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite, Luciano. Primeiro, parabenizar vocês, né, e eu queria reiterar uma frase do vereador Pica-Pau, a questão da prevenção. Aqui está uma pessoa que passou por 3 enchentes na vida, morava ali na Rua da Harmonia, minha casa ali, ela foi até demolida, vocês verem ali, a 128, né, cresci ali minha infância todinho com esse medo, né, sem dormir à noite, né, ia ali colocando pauzinho no rio para ver se estava subindo, né, e em 2010 foi um ano aí que a gente perdeu tudo, né, não sei se vocês lembram da enchente de 2010, né, eu lembro eu novinho tirando meu cachorro com água do pescoço, né, então realmente só quem vive sabe a dor que é rato entrando dentro de casa, perdemos tudo, né, água até no teto, destruiu toda a minha casa, e esse trabalho de prevenção, ele é fundamental, porque se a gente tivesse sido avisados, ali foi de madrugada, você imagina o susto, a água batendo na sua janela, sem contar o perigo. Exatamente. Então, assim, podem contar comigo, né, o que tiver a meu alcance, para me correr atrás, buscar recurso, viabilizar, porque esse trabalho de prevenção ele é fundamental para salvar vidas e traumas que ficam para o resto da vida da gente. Né? Meu irmão hoje está morando em Portugal, né, e ele sempre fala com a gente, né, eu nunca me esqueço daquela enchente, né, aquilo, eu fiquei traumatizado com aquilo.
né? Então, só quem sabe, né, quem sofre sabe, né, a dor que é. Então, né, parabenizo vocês, né, conheço o Anderson deve lembrar de mim desde novinho, né, então, assim, eu sei, né, da capacidade técnica, né, da galhardia, e tenho certeza, né, que vocês aí à frente vão fazer um belíssimo trabalho, podem contar mesmo comigo para a gente viabilizar esse recurso, correr atrás, e que esse seja apenas o primeiro, né, de muitos projetos inovadores, né, para a gente conseguir aí, né, transformar essa realidade da nossa cidade. Parabéns, viu? Senhor presidente, Só um minutinho, o vereador pediu. Vereador, eu já dei Só dei pra uns não 2 fugir. minutos para você, depois te dei uma réplica ainda. não, ele Tá. falou ali que tem que abrir uma ficha. Abrir uma ficha de subvenção social para colocar Tá. ali, porque não tem na ficha de subvenção social. Vereador Entendeu? André. Aí o prefeito que tem que... E nós Entendi. aqui, pode contar com nós, que essas fichas nós vamos abrir elas. Não, perfeito. Entendeu? Gostaria Mas tem muito. que ter o projeto para a gente saber onde vai ser feito. Parabéns, Almeida, parabéns, Luciano, pelo trabalho, conta com a gente aí nesse projeto. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Primeiro, a gente sabe, vocês mostraram bem ali, aonde que existe um gargalo no centro que diminui, estreita o rio de 12 para 6 a rua ali. Se existe algum projeto nesse sentido, a gente sabe que tem alguns imóveis, um deles, que é aquele ali daquela última ponte, ele até já foi condenado, não sei como está a situação hoje. Se existe algum projeto para tentar melhorar aquele gargalo ali, diminuir aquela situação. E uma segunda pergunta, depois vocês emendam na resposta nas duas, é o seguinte: nós vemos um grande investimento no asfaltamento da nossa cidade, e tem projeto para muito mais. É algo positivo em um aspecto. Num segundo aspecto, ele vai de contramão àquilo que vocês trabalham, que é a prevenção. Que a gente sabe que uma vez a via asfaltada, o fluxo de água direcionado ao rio, ela multiplica. Não sei nem quantas vezes vocês poderiam até informar isso melhor. Uma vez que a via ela é de bloquete ou ela é de um outro tipo de calçamento, a tendência do solo, daquele calçamento, é absorver a água e diminuir o volume de água no rio. Se existir um projeto, um estudo da parte de vocês, quanto a esse asfaltamento, tirando um pouco do peso dessa situação. Olha, pode asfaltar, porque nós não vamos ter tanto perigo assim. Pode asfaltar, não tem problema. Se foi consultado, né, a Defesa Civil nesse aspecto. Porque me preocupa muito, assim, a gente sabe que o asfalto ele é muito importante, é muito bom você estar ali dirigindo um asfalto no centro da cidade, em qualquer outra parte do bairro, mas a gente tem essa situação que também ela traz uma implicação muito grande para o município e aumenta, sim, o volume lá no Rio. Se tem algum estudo nesse sentido, nesses dois sentidos. Sim, perfeitamente, André. O primeiro tópico aí que você abordou, até a vereadora Soninha, ela encomendou uma análise nossa em relação a uma obra de mitigação de impacto da cheia naquela região central da cidade. A ideia é muito boa, a ideia de criar um extravasor a partir da ponte da Avenida da Rua São José, na Beira-Rio ali, passando pela Rua São José todinha em direção à canalização das Aduelas, que foi feita lá na região do Hospital São Vicente. E aí o excesso de água da Beira-Rio teria um caminho alternativo para poder sair, ou seja, evitar o impacto, a inundação que ocorre ali da ponte para cima, montante. A gente fez um trabalho técnico de quase um mês, analisando bacia hidrográfica, analisando o projeto de canalização, analisando aí a ideia, né, o que seria a proposta e tal. E aí, no fim, infelizmente, a gente viu que a canalização que foi implantada lá, a canalização maior, com a duela de 2,5 metros por 2,5 metros, elas não tinham o volume suficiente para suportar a água que é gerada lá naquela região, do córrego São Domingos, que vem pela Vicente Leite ali, do córrego Eldorado, né, e também o córrego Bom Pastor, que desce ali também. Na Major Tito César passa um córrego, tem várias nascentes ali. Isso. Então, ali não comportaria um volume maior de água vinda de outra bacia, ou seja, seria como se fosse uma transposição direto do Rio Bar para uma bacia menor que vai chegar depois daquele ponto ali do calçadão. Aí, infelizmente, a nossa conclusão foi que, apesar de ser uma ideia bacana, excelente, inicialmente viável, mas tecnicamente ela encontrou esse obstáculo, que ela poderia, excesso de água trazida ali da Beira-Rio, poderia causar problemas que não existiam ali naquela região da cidade, né? Então, assim, hoje a gente entende, a gente quer trabalhar naquele ponto ali, é meta nossa, só que
essas chuvas fora de época, a gente tinha estimativa de que junho, julho, a água deveria estar tão baixa ali que a gente poderia andar ali para saber o que tem ali de baixo, por que tem aqueles blocos de concreto ali, daquela ponte, né? Embaixo dela, daquela ponte, tem uma como é que eu vou falar? Uma tubulação da Copasa de distribuição de água, que passa ali também, que reduz a capacidade de fluência do rio, né? Então, a gente queria descer ali, mas ainda não conseguimos, porque essas chuvas fora de época, aí, que quase que uma anomalia, chover em mês de junho, está mantendo o nível do rio mais alto que a gente desejava, né? Então, a gente tem uma ideia inicial da parte da Defesa Civil, é fazer um estudo ali, a princípio, de aprofundamento, de rebaixamento do leito. Entendeu? Daquele ponto central. A gente quer fazer um trabalho de levantamento técnico ali para rebaixar o leito do rio, fazer as contenções das margens, e aí seguir com esse leito rebaixado até um determinado ponto da cidade, onde ele não vai colaborar com a redução da inundação. Eu não cheguei a mencionar, mas em março desse ano foi aberto o plano de aceleração do aquecimento, a fase 3, né? E aí nós trabalhamos aqui de forma técnica, aqui, que eu sou formado na área ambiental, o Luciano, engenheiro civil, eu tenho muita experiência na questão dessas bacias, trabalhei muitos anos aqui em Ubá nessa área ambiental, e a gente trouxe, aí o município já tinha um projeto de 2019 de contenção de cheias, que, salvo engano, no PAC do ano passado não foi contemplado, e esse ano a gente fez um relatório técnico, demonstrando a necessidade do município, os prejuízos que essas inundações causam. Então, ao longo dos anos, essas cheias na cidade aí trouxe prejuízos aí de mais de 60 milhões de reais, né? Então, o governo federal vai ficar encaminhando recursos para a reconstrução das estruturas públicas da cidade, todo evento de chuva, sendo que poderia investir numa obra grande capaz de fazer uma contenção dessa cheia. Esse projeto ele foi inscrito no PAC, ele está em andamento, está em análise, passou para as fases seguintes. Ele tem o custo total de cerca de 31 milhões de reais e ele tem a capacidade de reter ali na região ali para cima do Santa Rosa, bem naquela região de mata. O vídeo mostra essa região, sem residências nem nada, e tem a capacidade de reter 332 milhões de litros d'água lá em cima. E essa retenção ela é momentânea. Ela vai segurar o pico da inundação e o rio vai continuar a um nível aceitável. À medida que os monitoramentos nossos mostrarem que a chuva está abaixando o volume, reduzindo o volume, a barragem começa a soltar água de maneira que não vai comprometer. Então, esse volume aí, pelo projeto, a capacidade de retenção, ela evitaria uma inundação de grande porte no centro da cidade, a não ser uma cheia excepcional, que aí poderíamos ter essa bacia de contenção cheia, com a capacidade máxima atingida, e uma inundação rasa no centro da cidade, né? E a segunda questão sobre o asfalto, realmente, o asfalto ele contribui para o aumento da velocidade da água e contribui para a ausência de infiltração. A gente sabe que esses problemas de inundação em Ubá é por causa da formação do município, ou seja, a vegetação lá em cima, a vegetação natural, que tem a capacidade de reter a água, reduzir a velocidade de escoamento, infiltração através das raízes. A vegetação foi removida no passado para substituição por pastagem e outras culturas, né? Então, isso daí, hoje, a água ela cai direto, escoa o córrego e vai alimentando os afluentes. Então, o asfaltamento ele contribui para o aumento da velocidade e a ausência de infiltração da água. Agora, Ubá já é um município bem impermeabilizado nesse aspecto, né? A gente tem que ver esse reflexo numa próxima chuva em locais que receberam asfalto novo, né? A gente vê o que se vai ter esse impacto, se ele vai ser significativo, né? De fato, assim, é um potencial para aumentar aí o volume de chuva, mas infelizmente é uma questão que todo município passa, né? As pessoas querem o asfalto aí traz os benefícios, mas nessa época do ano, realmente, né, o sistema de drenagem do município não dá conta. Os bueiros são antigos, são pequenos, são mal manutenidos, né? Então, acaba que dá os reflexos de inundação. Nós já temos vários pontos de alagamento aqui na cidade, né, que precisam ser tratados com o tempo.
A minha pergunta vem nesse sentido. Se vocês, como Defesa Civil, e com esse trabalho que, mais uma vez, eu repito, conta comigo, para a gente poder, conosco, né? Para a gente poder ajudar naquilo que for preciso, mas se vocês foram consultados antes desse projeto de asfaltamento da cidade. Só a pergunta é só nesse Sim, sentido. Aí pra não, gente saber. não, a consulta prévia não. Mais algum vereador? Vereador Paulo. Parabenizar vocês aí pelo projeto top. Só que eu não sei até quando que tem que fazer o estúdio para ver se funciona. Um exemplo, a Vila Casal. Pega no Sobradinho, ali no Costa do Sol, ali não tem o rio. Aí está tudo cheio de mato. Eu acho que se afundasse o rio. Até lá no Bar das Palmeiras, eu acho que a água fluía normal. Vem do Mangueiras ali, puxa cheio de mato. Tem que limpar. Eu acho que o primeiro passo, meu ponto de vista, seria isso. Lá no nosso querido Diamante, Zé Maria. Fundar aquele córrego lá, que pega lá perto da casa da minha mãe lá. Tudo cheio de mato. Bananeira no meio do córrego. Fica difícil. Manilha pequena para... Não funciona. Ali perto do Caíque, ele tem uma manilha ali, que é uma vergonha quem colocou aquela manilha na época. Colocar uma manilha pequenininha, aí eles colocam uma do lado da outra, tem que colocar duela, para a água fluir direto. Esse é o estudo que eu acho que penso que poderia ter uma solução melhor, bem boa também. Aquela região ali, daquele córrego que vem dessa localidade aí, ela já foi com recurso solicitado para instalação de aduelas ali, né? E, realmente, ela tem, de forma pareada, duas manilhas, dois tubulão, né? De 1,50 m, né, Luciano? Então, assim, tem uma falha técnica naquela obra ali. Ela é capta com 3 manilhas de cerca de 80 centímetros e depois ela segue em um tubulão de 1,50 m até lançar no córrego ligação mais adiante. E isso aí causou solapamento, levou a parte do fundo da rua, calçado. Então, aquilo ali, a princípio, a intenção do município não é fazer nada paliativo ali, não. É fazer uma obra definitiva ali. Senhor presidente, O vereador Zé Roberto. tentar me ater aqui aos 3 minutos que eu tenho, né, presidente? 2 minutos. 2 minutos. O tema, de fato, é um tema que precisa sim, ser discutido, né? A presença dos senhores aqui é importante, até mesmo para chamar atenção para uma situação que pode acontecer no município. Dar os parabéns ao Almeida e ao Luciano por estar aqui apresentar esse projeto, pelo menos colocar no papel a intenção de vocês. Concordo quando o senhor fala que a Defesa Civil ela é um órgão que a estrutura é deficitária. O Gil já reclamava isso, sempre relatava essa falta de estrutura. O antecessor, ele também sempre falava, me parece que foi o Odair Ferraz, que era anterior, ele também sempre falava dessa situação. E ter um projeto hoje no papel, né, já é um avanço, que aí a gente já começa, o executivo começa a trabalhar em cima disso. Alguns pontos que eu anotei aqui, que eu queria falar, só citou que em 2020, né, teve poucos, teve 3 eventos e só um que houve, né, de fato, ali o registro. Foi algo, em 2020 nós vivemos algo excepcional no mundo, né? Estávamos aí no meio de uma pandemia, enchente, mas Ubá, se não me recordo, foi talvez o município do interior que recebeu o maior número de recurso em valor financeiro, mesmo com toda dificuldade, pandemia, ter relatado só em um dos eventos, né, foi um dos municípios que ainda recebeu maior valor financeiro de recursos. Então, com toda dificuldade, a gente acho que o Ubá teve ainda um avanço. E uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é se está havendo uma parceria da Defesa Civil com a Secretaria de Meio Ambiente, porque a gente sabe que foi construído 2.050 barraginhas, foram feitas na época do mandato do Edson. E a gente sabe que a barraginha ela tem uma função muito importante, né, essa questão das enchentes. E aí a barraginha foi usada aí como no programa PSA, que é Pagamento por Serviços Ambientais, que isso tem ajudado muito. A gente não percebe, mas a gente passa despercebido, mas a gente vê que não tem faltado água na cidade de Ubá.
Quando falta é por conta de alguma manutenção aí da Copasa, tudo, que alguma rede. Mas a água, o material que a Copasa vende para a gente não está faltando. Fruto, com certeza, do trabalho que tem sido feito da gestão passada, dos anteriores, que investiu em questão de barraginha. Eu lembro que o vereador Edeir, Gilson, Antero, foi uma equipe de vereador no primeiro mandato do governo Edson, e passou assim, né? Em Extrema, que é a referência na produção de água, e lógico que eles vivem uma realidade muito maior do que a nossa. Mas eu falei com o Lucas, só estendendo um pouquinho, presidente, para poder a gente fazer um trabalho aqui que vai dar resultado. Eu estou abrindo a sessão hoje, que, como diz o Gilson, é um assunto muito pertinente, precisa realmente ser debatido. Por isso que eu estou dando mais oportunidade também. As coisas não é ferro e fogo, não. Pode continuar. Te agradeço, presidente. A gente chegou aqui em Ubá, fui procurar o Lucas, que hoje está na Secretaria de Planejamento. Ele trabalhava no meio ambiente. A gente já veio todo empolgado, a gente gosta de trabalhar com essa parte ambiental, os vereadores, a gente foi até ele e falou assim: Roberto, se o nosso projeto aqui em Ubá der certo, em pouco tempo nós vamos ser referência também na região em produção de água. E isso ele falou em 2018. Assim, ele estava certo. Se a gente for olhar hoje, Ubá hoje não tem falta de água com relação à produção de água. Os serviços que eles vêm fazendo lá atrás há um tempo, construção de barraginha, curva de nível. Então, esse trabalho é um trabalho que a gente sabe que dá certo. A pergunta é, tem feito essa parceria para poder dar manutenção nessas barraginhas, porque a barraginha ela é construída e depois tem que ir lá desassorear ela, limpar ela. Porque no início do mandato eu fiz uma pergunta à Secretaria de Meio Ambiente e a resposta que eu tive foi a seguinte: eu perguntei se estava dando manutenção na barraginha. A resposta que eu tive, assim, para eu indicar qual barraginha que estaria necessitando da manutenção. E eu não sei onde é feita a barraginha, são 2.050 barraginhas. A Secretaria do Meio Ambiente deve ter a localização. Eles que têm que ir lá fazer essa manutenção, não perguntar para mim indicar qual barraginha. Eu acho que é um trabalho de extrema importância para poder evitar as enchentes aqui, porque tudo que você está falando é muito importante. Mas, passou aqui, vai inundar, o rio vai sair fora da caixa. Aí o que vai restar? É o lojista ir lá e tirar levantar os equipamentos de lá, os móveis, os produtos. Mas a água vai sair da caixa e vai trazer prejuízo. Então, a gente tem que trabalhar para o rio não sair da caixa, ele continuar ali, mas para isso tem que fazer ações mitigadoras que vai fazer prevenção. E uma outra situação, a questão do asfalto que o André colocou também, que eles estão muito bem aí, ele falou do asfalto na zona urbana, que também é um grande problema, vereador André, que vai construindo aquelas ilhas de calor local, que a gente sabe muito bem. Uma cidade toda asfaltada, que não tem permeabilização na zona urbana, é uma cidade mais quente, que gera muito calor, fica uma cidade muito quente e ilhas, né, de calor espalhadas na cidade. É algo que a gente tem que também fazer um estudo, porque qual que é a cidade que a gente quer no futuro? Uma cidade mais quente, mais agradável? Vai sair asfaltando tudo? Não tem outra forma, né, de colocar uns bloquetes de melhor qualidade? E o que me preocupa é a questão da zona rural. Já viu colegas aqui falando que há a ideia de se asfaltar a zona rural também, que aí é um grande problema, porque se começa a asfaltar a zona rural, perde um pouco também dessa impermeabilização, como o vereador André disse, nas estradas rurais, que também tem essa função de absorver a água e aí alimentar os lençóis freáticos, as nascentes, né? Então, é só essas ponderações que eu queria fazer, né? Se há essa parceria aí da Defesa Civil com a Secretaria do Meio Ambiente, para dar essas manutenções na barragem, nas curvas de nível. Até vi que o vereador Leque colocou isso numa postagem no Instagram dele, que lá na colônia está dando manutenção nas barraginhas lá, porque lá tem uns problemas também de alagamento, né? Ela não tem enchente, mas tem um alagamento, né, que atinge várias casas. Se tem previsão de fazer, pelo menos a montante ali da nossa cidade ali. Muito obrigado. Sim, perfeito. Silvano, eu vou pedir só ao senhor que seja mais objetivo na resposta, para a gente dar oportunidade para outras pessoas falarem. Né? Perfeito. Oportuno demais a sua observação, vereador, porque esse projeto aí também prevê a manutenção das barraginhas e também a transformação de alguma delas em bacias de contenção, né? A gente, dentro da possibilidade, quer reduzir o volume de águas
que descem também para a cidade, dentro da possibilidade, né? Porque tem chuvas que, infelizmente, igual essas que causou o desastre de 8 de abril, foi 128 milímetros em pouco mais de uma hora. Então, não há estrutura de drenagem, né, que suporte uma chuva dessa. Mas está nesse projeto. A gente tem esse alinhamento com a Secretaria de Agricultura, agora é com o Paulo Gomes, né? Ele está à frente do PSA. Então, ele tem todos esses levantamentos aí, vai chegar uma etapa que a gente vai estar trabalhando isso aí com ele, sim. Senhor presidente, só para finalizar, está alto o microfone. Tá alto. Vereador Leque. Só para finalizar, lá na colônia foi feito as curvas de nível e as barraginhas desde o primeiro mandato nosso em 2017. Eu não consegui, mas em 2018 a gente começou a fazer lá. E desde então, até ontem, não teve problema. Tá? Conseguimos resolver esse problema lá. E fizemos lá esse final de semana, Zé Roberto. Quinta, sexta, sábado e domingo de manhã, que teve esse feriado prolongado, o prefeito autorizou a máquina ir lá. A gente fez, na verdade eu não fiz, eu acompanhei, né? Conheço cada palma daquele chão lá. Aí foi feito e está resolvendo. Por enquanto, lá vai resolvendo muito bem. Tá? Obrigado. São medidas eficientes aí na redução da enchente, infiltração de água e disponibilidade aí de recarga de nascente. Vereador Breno. Senhor presidente, parabenizar o Anderson e o Luciano pelo excelente trabalho. Só deixar uma pergunta. No plano de governo do professor D'Amato, ele fala sobre a reestruturação do conselho, né, para poder cuidar melhor desse fundo, que é onde talvez os recursos poderiam ser retirados para talvez alimentar e fazer a instalação desse projeto. Você sabe me dizer que ponto que está isso aí, se está em andamento? Sim, nós iniciamos o trabalho de reconstrução do plano de contingência do município de Ubá. O plano que existia, ele não estava dentro da realidade do município. É um trabalho que nós pretendemos estar aqui no início do ano que vem, estar apresentando para os senhores, debatendo, discutindo, né? E junto com esse plano está a reestruturação do Conselho Municipal de Defesa Civil. A gente foi absorvido pelas demandas aqui quando a gente chegou em janeiro, e era uma meta para trabalhar no início da gestão, mas agora que a gente está, a administração municipal está investindo em defesa civil. Quem conheceu do passado tinha um servidor que trabalhava com um estagiário. Hoje nós temos um servidor, o coordenador, 2 estagiários, e estamos aqui, a princípio, recebendo mais uma pessoa terceirizada, né, empresa terceirizada, para estar trabalhando como agente de defesa civil. Então, a gente está fortalecendo a defesa civil de Ubá, e aí, assim que a gente tiver em condições de estar reestruturando o plano de contingência do município, o plano o Conselho Municipal de Defesa Civil vai ser implementado. E muito mais que isso, vereador, os núcleos de proteção e defesa civil, os NUPDEX. Nós queremos criar um núcleo de proteção e defesa civil da área central do município, da área do comércio, né? Criar o núcleo de proteção e defesa civil da área rural do município, né? Para a gente poder também trabalhar e fortalecer a defesa civil na cidade e trazer a participação social no processo de decisão e gestão da defesa civil do município. Eu tenho mais 2 perguntas. Vocês devem ter ouvido falar recentemente, nós até conseguimos aprovar aqui nessa casa a proibição da construção do aterro sanitário lá no Distrito Diamante. Você falou aí que uma das suas especialidades são as questões ambientais, né? Até que ponto a construção desse aterro lá poderia ter esse impacto, prejudicando também nessa questão dessas águas? Você vê algum problema em relação a isso? Eu trabalhei tanto na fiscalização ambiental durante muitos anos, e eu fui servidor, eu fui policial militar durante 28 anos, os últimos 12 anos trabalhando no policiamento de meio ambiente. Enquanto policial do meio ambiente, eu fiz os 12 anos que eu fui policial do meio ambiente, eu trabalhei como integrante do Conselho de Política Ambiental da Zona da Mata. Nós votamos aí centenas de licenciamentos, ajudamos a elaborar, né, discutir normas de licenciamento ambiental, né? E, passado para a atividade da reserva da Polícia em 2021, eu trabalhei de consultor ambiental em 6 municípios, né? E eu tenho uma opinião particular sobre a questão de aterro sanitário. É o licenciamento ambiental mais difícil de ser feito, né? Ele exige uma série de medidas de contenção, né, de redução dos danos ambientais possíveis de ser causados,
Mas, assim, em relação a inundações, a cursos d'água, a norma prevê que tem que estar distante, no mínimo, 300 metros de cursos d'água e 500 metros de núcleos populacionais, né? Aí a própria norma ambiental ela vai tratando. Você tem que fazer drenagens, sistemas de drenagem nos aterros para não encher o aterro de água. No fundo, aí tem geomembrana, eles são compactados, enfim. Há várias medidas aí de redução dos riscos ambientais. Mas cada caso é caso, mas é um licenciamento bem complexo de ser obtido. A última pergunta agora, senhor presidente, eu não sei se eu vou colocar aqui da forma correta, se eu estiver errado, que você me corrige. Foi usado também no período de campanha falando sobre a areia desse Ribeirão Bar, né? Parece que foi criticada a forma que era feita, se eu não estiver enganado, que a areia era retirada do fundo e jogada às margens, né? Foi feita uma proposta de se retirar essa areia e levar para um outro local? Existe isso mesmo? Tem alguma proposta em relação a isso? Existem alguns estudos de alternativas técnicas e viáveis, né? Um dos problemas de tirar a areia do rio hoje é a draga fazer o movimento de remoção do sedimento e colocar ele na margem, porque entre as palmeiras foram colocadas 2, 3 árvores. A draga não consegue fazer o movimento para o caminhão chegar lá. Aí teria que fazer supressão de árvore e tal. Então, dentro das alternativas, várias propostas estão sendo analisadas aí pelo prefeito, pela equipe técnica lá. Acredito que em breve vai ter alguma coisa vai ser tentada para poder evitar aquela situação. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereador Renato. Boa noite, né, ao Almeida, ao Luciano. Parabéns por esse excelente projeto. Não querendo perder aqui o foco, né, sei que estamos falando aqui sobre inundações, sobre enchentes, mas vocês também têm algum projeto, algum estudo técnico também para deslizamentos de barranco, de terra? Igual eu tive com o senhor no bairro São Domingos 3 vezes já. Inclusive, foram 8 ruas, né, que eu conversei com o prefeito no início do meu mandato. 8 ruas foram colocadas dentro do projeto do PAC, né, para poder fazer essa reconstrução. Inclusive, né, eu quero até agradecer ao D'Amato, ao Rominho, por ter atendido a uma rua ali na Rua 6, que já foi feito um trabalho lá. Só que a nossa maior preocupação é com a Rua Santo Expedito, né, que já há anos já vem com esse problema ali, e sabemos que ela está na beira, assim, na beira do muro mesmo. Você passar ali a pé, já está difícil o acesso. Então, nosso medo é o quê? Se chover, né, uma chuva forte, aquele barranco descer e as casas, né, da Rua 6, Rua 5, vêm junto com esse barranco também. Tem algum estudo técnico já para trabalhar sobre o deslizamento também, sobre a construção desses muros gabiões? Como está o andamento, né, com o projeto da PAC? Já tem algum retorno, alguma resposta assim, com urgência? Vereador, o bairro São Domingos ele foi uma prioridade nossa nas propostas de obras do Plano de Aceleração do Crescimento, fase 3. Né? A gente tinha vários levantamentos ali, dizendo que cerca de 3 a 4 mil pessoas ali estavam em áreas de risco alto. Né? Os níveis de risco vai de baixo, inexistente, médio, alto e muito alto. Então, entre alto e muito alto ali no São Domingos, é uma população bem considerável. Então, a gente focou os esforços da Defesa Civil para obter recursos para poder fazer as contenções de São Domingos. A Rua Santo Expedito está no projeto que foi apresentado ao PAC. Ficou um valor pequeno. Todos os projetos de contenção no bairro ali giraram em valor inferior a 4 milhões de reais. Né? E já também, a exemplo do projeto de contenção de cheias, né? Também já está passando para as fases seguintes, a gente está na expectativa de ser atendido. E a Rua Santo Expedito ela tem lá os seus 60, 70 metros, que desmoronou literalmente, né? E ali foi projetado ali um muro de concreto para poder fazer a recuperação daquela via ali. Obrigado, Almeida. Mais alguém? Senhor presidente, depois que eu estava conversando com o Luciano aqui, ou antes, dá uma olhada com carinho lá o que tem do valor, nós já fizemos o documento. Por fundo, você está vendo aí o Renatinho, esses setores de prevenção para prevenir. Deixa você conversar isso com ele mais em off ou pedir. Faz um requerimento. Né? Ô, senhor presidente, requerimento, eles não estão respondendo, não. De alguns aí responde. Ô Anderson, antes de eu dar as considerações finais para você, eu queria fazer abrir um parênteses com relação ao que o Zé Roberto falou, que na gestão passada foi criada mais de barraginha. E eu realmente não estou vendo, né, pessoas, né, com ação no sentido de
limpar essas barraginhas, porque elas têm de ser, a manutenção dela é importantíssima, elas já foram criadas. O mais difícil foi feito, que é criar as barraginhas em pontos estratégicos, né, para contenção de água, não só de enchente, mas também contenção para infiltração da água para as nascentes, né? Então é importantíssimo que essas barragens sejam limpas, né? E não é difícil limpar, porque não se extrai a terra dela e tira a terra para outro lado, deixa do lado, um pouco mais distante, né? E eu gostaria também que esse projeto fosse colocado, tem de ser agora, antes das chuvas, né? Que faça isso aí. E as curvas de nível também, muitas curvas de nível direcionadas para jogar dentro da barraginha também. Eu mesmo fiz muitas lá no distrito, lá na zona rural lá. Então, eu acho que é importantíssimo, né, vocês da Defesa Civil também abraçar isso aí para a gente, porque além do fato de estar ajudando, né, para as nascentes, também está ajudando na questão de conter, né, as enchentes. As suas considerações finais, e eu já vou agradecendo aqui a presença de vocês. Senhor presidente, não é a última pergunta que o senhor tocou no assunto em questão do recurso. Vou fazer uma pergunta. Breno, eu vou abrir exceção, mas depois que a gente fala, pela norma da casa, não pode falar, mas eu vou abrir exceção com você, para não dizer que eu sou intransigente ou sou muito autoritário. O senhor está certo. É porque o senhor falou, não ia deixar eu falar mais cedo, o senhor me paga essa recompensa agora. Só para fazer uma pergunta, como leigo, nós aprovamos também, foi aprovado aqui nessa casa, a suplementação dos 30%. E esse dinheiro agora que ele tem esse livre acesso, não pode ser usado para atender a esse seu projeto? Eu não sei se você já teve essa conversa com o executivo em relação a isso. Ainda não houve essa conversa com o executivo, né? Nós estamos trabalhando para incluir isso no orçamento do ano que vem, de forma satisfatória, mas se o executivo lá abrir essa possibilidade, pelo menos um start nesse projeto seria importante para a gente começar. Sim, porque para não esperar dezembro, né, as chuvas. Exatamente. As considerações finais, o senhor Anderson. O Domingos. Por favor. Então, senhores, agradecendo aqui o espaço que nos foi dado, né? Eu gostaria de dizer que tanto o Luciano quanto eu, nós estamos 24 horas pensando em defesa civil, né? A gente está pensando da melhor maneira, desenvolver um trabalho bacana, tornar a cidade de Ubá mais resiliente, mais objetiva nas questões das obras de contenção, das obras de drenagem que vão ser feitas daqui para frente, né? E também trazer aí uma segurança para essa população que está sofrendo aí com a questão das inundações recorrentemente aqui no município, sem que tenha um sistema de monitoramento e alerta preventivo, né? Então, a nossa intenção é fazer o melhor para a cidade, é criar um aplicativo, só para finalizar, presidente, criar um aplicativo onde a pessoa vai ter acesso a essas informações dos pluviômetros lá na região serrana, lá em cima, e de todas as estações meteorológicas ao longo dos córregos e cursos d'água, vai ter isso na palma da mão. Então, a própria pessoa vai estar chovendo, ela vai ter condições de saber se tem condições. Lógico que a Defesa Civil vai estar na sua sala de situação, monitorando tudo, e quando houver um evento hidrológico de chuva que possa causar inundações, nós vamos aí à rádio, vamos à TV, vamos às redes sociais informar a população. Mas o projeto é esse, ele é pensado aí no bem-estar da população e na resiliência do município de Ubá. Luciano vai dar uma palavra aqui para finalizar também. Boa noite a todos, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, da Defesa Civil estar aqui, representado pelo nosso coordenador Almeida, e agradecer, né, novamente por essa oportunidade de a gente estar aqui. Só um adendo aqui, eu gostaria também de agradecer a todos vocês, vereadores, pela aprovação da lei, né, que obriga, né, todos os munícipes, e em consequência disso também do município, de fazer a limpeza dos lotes, que isso é de grande valia, tanto para a gente da Defesa Civil também, como toda a população. E isso vai, além de mitigar, né, doenças, vai também cair incêndio, que é o nosso foco também, né, que é a prevenção. E nessa época, né, daqui a pouco, né, começa a valer, né, como foi aprovado, né, com 60 dias, daqui a pouco começa a valer essa lei. E algumas outras, né, que vai ser criadas, né, daqui a pouco, para essa mitigação, né,
que vai se tornar essa cidade a cada dia mais resiliente. E esse projeto, né, como foi bem dito pelo coordenador, é essa oportunidade da gente prever, fazer essa prevenção dessas chuvas que vai ser a montante, como falou, 17% dessa área. Essas enchentes, quando chega a Iubá, que causa a inundação, né, que quando sai do rio, que causa essa inundação, ela vem justamente ao montante. Como foi dito aqui pelos vereadores aqui, até as ruas, quando tem o asfalto, na cidade, às vezes não causa tanto as inundações, porque já teve, inclusive esse ano, já teve chuva aqui no centro, de 70 a 80 milímetros, que o rio não foi na metade dele, porque as enchentes aqui, o Iubá, que causam enchentes e, consequentemente, inundação, vem a montante. E isso já tem um estudo de algum tempo que vem a montante e não chuvas do centro. Ela pode causar inundações assim, em ruas, coisas assim, parciais, mas não do rio, que causa a destruição em longos pontos. E isso vai ser muito importante, se Deus quiser, daqui a pouco vai ser instalado aqui o Iubá, né, que vai ser benefício para todos. Então, só agradecer mesmo, obrigado pela participação. Obrigado.